Boa noite a todos, nós estamos entrando com o Dr. Oscar no Japão com as últimas informações. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e fazer as doações pelo Pix. Então vamos lá, ver o que o Dr. Oscar no Japão tem para dizer aqui, é sempre uma novidade a partir de agora. Boa tarde, dia 3 de fevereiro de 2026, horário 17h03. O delegado encarregado da investigação do atentado da facada do Bolsonaro, encarregado das investigações, delegado federal, que foi ele obstrução a determinações que identificam os mandantes, que é o Supremo Tribunal Federal, e também várias emissoras de televisão. Todos eles foram acoitados e estão todos identificados. Então esse delegado, ele foi preposto pela falsa identidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro, segundo e terceiro escalão, a presidir as informações sobre monitoramento de minas de extração de diamantes, extração de ouro. Ele era o encarregado de investigações, ao qual ele, se logo completou, ele começou a cobrar propina do narcotráfico que opera na prospecção de ouro, diamantes, em jazidas em 27 estados e no Distrito Federal. Esse elemento, delegado federal, que foi colocado como adido militar, adido da Polícia Federal na Inglaterra, ele está preso. Ele está preso neste momento. E ele vai fazer delação premiada. Vai entregar o mandante do atentado à facada do senhor Bolsonaro. Então nós estamos procedendo imediatamente à identificação de atentados de envenenamento, também de afundamento da têmpora, ou seja, da cabeça do presidente Bolsonaro, nas dependências da Polícia Federal em Brasília, como também manipulação dos medicamentos do senhor Bolsonaro na Papudinha, onde foi manipulado todo os elementos a serem dados ao senhor Bolsonaro ao envenenamento. Então o senhor Bolsonaro, ele está sendo vítima de atentados, vários atentados de assassinato feitos por esta estrutura que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, presidido pelo Fachin, espia, com pedido de prisão internacional do Pentágono, por entregar informações de defesa dos Estados Unidos da América ao Comitê Chinês do Xi Jinping, que preside a administração do Pleno da Corte e funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Esse comitê chinês, ele é que determina
todos os procedimentos jurídicos na área da justiça, da estrutura do governo federal do Brasil, todas Alcolumbre, Hugo Mota e vários partidos políticos. Estamos procedendo à intervenção pela Interpol, pelo Mossad, pela CIA, ao combate sumário destes terroristas, todos já com prontuário, com passado, que tiveram conluio e continuam sendo terroristas, guerrilheiros, que receberam treinamento em Cuba, na África, em Angola, destes que presidem o Senado Federal e também a Câmara de Deputados. Quem está falando é o interventor pela segunda vez do Tribunal Penal Internacional no território da República Federativa do Brasil e também em 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional e também do Tribunal Internacional do Brooklyn e também do Supremo Tribunal Mundial de Haia, da Corte Internacional de Haia. Estamos em guerra atômica contra o Xi Jinping, que todo o exército da China se levantou contra esse terrorista narcotraficante mundial de fentanil, que impôs a Rota da Seda, que elaborou e sustenta toda a hierarquia de milicianos terroristas do planeta, que se estabelecem no primeiro, segundo e terceiro escalão em 196 países e que tem liderança na ONU conjuntamente com Xi Jinping. Então a ONU está interditada. Não existe mais a ONU. E que todos vão ser levados ao pelotão de fuzilamento por serem terroristas, a cautelar e a determinar o extermínio da raça humana. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor internacional, árbitro na investigação de 206 países, sendo 196 afiliados à ONU e o restante da Sura muçulmana, quando convidado. Extermínio do Ali Khamenei, que ele é o Mulan do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, e que ainda hoje, dia 3 de fevereiro de 2026, horário 17 horas 14 minutos, é o entendimento global e já está determinado por 60 agências que dão suporte para todos esses ministérios de informações de 196 países corrompidos. Todos se venderam, são espiões, cometeram motim, insubordinação, traição à pátria, e todos no conluio do hoje com as tropas
de todo o planeta. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu documento CPF número 510 4. A que venha se meter ou interferir nas informações que estão sendo levadas através da internet global aos generais em campo. Então você, países que querem intervir na internet, sai, comunidade do euro. 14 horas 38 minutos. Atenção, atenção, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, arbitragem internacional, justiça paga. Estamos já na intervenção da República Federativa do Brasil. O Brasil se posiciona como inimigo dos Estados Unidos da América. Ele é o controlador, a estrutura do governo federal da República Federativa do Brasil, narcotráfico mundial, conjuntamente com a Rota da Seda da China, traficantes de ópio, traficantes de cocaína, fentanil, contrabando de órgãos, todo tipo de contrabando, urânio enriquecido, em que a China, neste momento, se encontra num levante das forças do Exército, Marinha e Aeronáutica contra o sistema Xi Jinping, está já em caos total. A China está falida, o sistema caótico, ele capitula ou será destruído, e a capitulação do Ali Khamenei pode ser um fato agora otorgado ou será destruído imediatamente. E com relação à falsa identidade do Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, que é morto, quem está aí é um espia, e o espia do Comitê Chinês, máfia chinesa, narcotráfico global, que fez a sede administrativa jurídica no Brasil, todos os chineses, norte-coreanos, do Irã, da Rússia, da Turquia, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, que se encontram nos consulados brasileiros aqui em Brasília, todos vocês vão ser exterminados, vão ser presos imediatamente. Não há o que conversar. Estamos em guerra já imediata. Por quê? Porque o MST, as facções, estão querendo tomar as terras, tanto no Recife, na Bahia, nos 9 estados do Nordeste, e já estamos no combate. As forças americanas vão proceder nessas 9 estados da República Federativa do Brasil, conduzidos por governadores, prefeitos do narcotráfico global. Quero avisar também ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, está interditada a sua gestão, toda a sua gestão da prefeitura, todas as cobranças, todo o seu representante de autarquias jurídica no centro da cidade do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro, contrabando, você é um alvo, você é um alvo, você e o teu compadrio, teus partidos políticos, teus secretários, que todos estão a se logo completar, a roubar os impostos, a criar o IPTU falso. Planeta. Estes procedimentos autorizam imediatamente ao abate de toda a infraestrutura local de reunião em que procedam a se reunir nas tropas de Exército, Marinha e Aeronáutica. O Brasil, com
contactou e estabeleceu, através do Ministério da Defesa do Brasil, a compra de armamento, tecnologia, procedimento bélico, estabelecido por adidos militares, embarcações, aeronáutica, foguetes interestelares, posicionamentos de satélite, ao combate contra as tropas dos Estados Unidos da América. É um alvo a ser abatido. Os Estados Unidos da América está autorizado ao conflito de luta força letal contra a República Federativa do Brasil. O seu exército, a marinha e a aeronáutica, através do ministro da Guerra, estabeleceram ordens sem limites de armamentos, posicionamentos e contingente estrangeiro, a estabelecer o confronto global China, Brasil, Rússia, estabelecidos em 17 países do narcotráfico no continente de Sul-América. Isto tudo será o confronto estabelecido através de bombardeios a unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil, como QG do Exército, onde se reúne o generalato. Também ao Distrito de Brasília, Planalto Central, onde se encontra a sede de governo. Também o arcabouço de medidas opressivas e imorais, desvirtuada a Lei Loman jurisdicional, através de medidas opressivas e imorais contra os direitos humanos da humanidade, por este falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, e todos os seus ministros de governo, no mesmo grau estabelecido a membresia da Venezuela. Também se faz projeção para o México, para a Colômbia, para qualquer país dos 17 países narcoterroristas. Isto tudo começa agora, estabelecida que não cabe recurso. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Arão, de 196 países e trânsito na Sura Muçulmana. Estamos já com os componentes identificados e todos eles já levados para o desfecho letal, ou seja, força militar da Marinha, da Aeronáutica do Comando Sul, operando imediatamente no Atlântico Sul. Em comprovação de dolo, não devemos, em momento algum, estabelecer que prospere a aquisição e também transferências de embarcações, já que se encontram navios do Irã, da China, submarinos da China, do Irã, da Rússia, querendo combate no Oceano Atlântico, nas praias, nas costas da República Federativa do Brasil. Haverá um confronto nunca visto antes, de forças ativadas ao desempenho de exterminar com o contingente marítimo, com o contingente aéreo e com o contingente
de possibilidades de Forças Armadas do Brasil. Começa hoje, 0 tensa, não cabe recurso. Estamos em guerra atômica nuclear contra a República Federativa do Brasil. O seu ministro de guerra, estabelecido por essa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e os seus ministros de governo. Estes todos são terroristas e todos eles vão sucumbir ao aço, ao confronto de Forças Armadas do Comando Sul em vigência e em procedimento. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu nome e sobrenome, oscaranimochapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 4. Há uma posição de guerra terrorista aplicada no planeta e que se estabeleceram na membresia da ONU, no conluio de 196 países que agem de forma vil através de tabulações fraudulentas, de outorgas de fiscalização sem fiscal. Quem tem que investigar, não investiga. Quem tem que fazer a crítica operacional das tabulações de internet não é feito. Não há monitoramento. E o dinheiro todo arrecadado é para o financiamento do terrorismo e do narcotráfico. Então, da mesma forma, o modus operandi da Venezuela é o mesmo modus operandi do Brasil, é o mesmo modus operandi de 17 países do narcotráfico, estabelecidos no continente da Sul-América, de Centro-América, todos já identificados. Então nós estamos operacionalizados com 60 agências de inteligência. E quem procede ao branqueamento na região destas posições jurídicas, ou seja, você produziu o resultado. Qual é o resultado? Dinheiro. Dinheiro a ser pago. Dando origem de quem? De uma lavagem de dinheiro. E como você vai fazer para pagar esse dinheiro? Determinar que esse dinheiro tem que ir a quem dele é propriedade, inseridos no primeiro, segundo e terceiro escalão. Aqui no Brasil é em São Paulo, no gueto da lavagem de dinheiro, das bolsas de valores, dos bancos domésticos, dos bancos centrais, todos prontos para agir, esperando uma única liminar de um Supremo Tribunal Federal, averbado através de outorga de escritórios de arbitragem internacional. E onde funcionam esses escritórios de arbitragem internacional? Em Portugal, com Gilmar Mendes. E este se desloca aonde? A Inglaterra. E por que a Inglaterra? Porque é a moeda de alto valor do planeta, ao qual ela é recebida em qualquer banco central, em qualquer banco, transferida através de pagamento do escritório, do Instituto da Fundação de Alexandre de Moraes. E este procede
ao pagamento do Hamas, do Hezbollah, do Irã, do Estado Islâmico. E você dirá, e isto não é monitorado? Sim, é monitorado. Por quem? Por 56 bancos centrais, por outorga de franchise que qualquer banco central de 196 países estará habilitado a lavar o dinheiro no Banco BIS, em Basileia, ou no Banco Master da República Federativa do Brasil. Com outorga de quem? Do Banco Central do Brasil. Com a chancela jurídica de quem? Do Supremo Tribunal Federal, do Gilmar Mendes, na operacionalidade do Tribunal Arbitral em Portugal, homologado na Inglaterra, pago em libras. E quem recebe a arbitragem e o procedimento em honorários advogatícios? O Instituto, a Fundação de Contrato Escrito de 120 milhões de libras. A moeda é libras, não é real. E você, com esse contrato, está habilitado a mostrar o contrato, fazer o recibo, efetivamente. E esse recibo vai para quem? Para as partes jurídicas. E quem são as partes jurídicas? De quem paga. E paga para quem? Para o Instituto. E o Instituto, ele rende contas a quem? Ao Tribunal Arbitral de Portugal, ao Tribunal Arbitral de Gilmar Mendes, de Portugal. E quem homologa? Homologa a Chancelaria da Inglaterra. A Chancelaria da Inglaterra. E o pagamento em libras, efetivamente. E quem assina? Alexandre de Moraes. Sua assinatura. Ou qualquer que tenha viajado. Toffoli. Quem assina? Toffoli. Foi com o seu segurança particular. E quem patrocinou? O Banco Master. E todo este conglomerado financeiro é aprovado? Sim. E quem está envolvido? O Banco Central do Brasil. Perfeito. O crime deste procedimento, ele é estabelecido no Brasil? As libras são deslocadas para o Brasil? Não. São deslocadas para fintechs nos Estados Unidos da América, em offshore. E lá, as offshore, elas otorgam interesse e crédito no BNDES. Então, eles aportam esse dinheiro ao BNDES, ao projeto de bancos que têm CNPJs de empresas do crime organizado na Avenida Paulista, reduto contábil de várias células narcoterroristas a produzir capital. A Polícia Federal está monitorando este procedimento conjuntamente com a FEBRABAN. Por que a FEBRABAN? Porque todos os bancos estão envolvidos. Todos os bancos detêm contas de CNPJs, de empresas, de capital volumoso, que aplicam o dinheiro aonde? Elas aplicam o dinheiro no próprio banco. Os bancos que eles têm conta, sim. E utilizam que tipo de aplicação? Ao melhor pagador. Quem é o melhor pagador de juros e taxas? É o Banco Master.
Então aplica todo o dinheiro nesse Banco Master. Perfeito. A diretoria do banco agradece, ganha uma percentagem e o dinheiro vai todo para o Banco Master. E aí esse dinheiro acautelado no Banco Master, ele vai para as offshore nos Estados Unidos. E as offshore dos Estados Unidos, que é? Eles aplicam esse dinheiro lá nos Estados Unidos? Não. Aplicam no BNDES, em projetos já determinados, em bancos domésticos no Brasil, ao qual eles alegam, olha, entrou aqui um capital, o que você vai fazer? É muito dinheiro. Compra ações da Vale, compra ações da Petrobras. E você procede dessa forma. E o que você faz no D+4? Você vai esperar 4 dias para compensar? Não, eu já operacionalizo na conta de opções do mercado do dólar. Aposto que o dólar vai subir. Então eu compro dólar a um preço bem baixo e deixo lá. Paguei 10%. Quando vem o vencimento, você vai exercer? Sim, porque eu comprei a um preço barato. E eu ganho esses dólares. E o que você faz com esses dólares? Eu contabilizo. Você aplica em algum lugar? Não. O que você faz com esses dólares? Eu pago o narcotráfico. Compro cargas de terceiro. Cocaína, anfetamina, ópio. Pasta base. Compro exércitos. Compro mísseis, bombas. Compro países. Me estabeleço. Compro emissoras de televisão. Patrocino jornais. Me estabeleço. Onde você está estabelecido? Na República Federativa do Brasil, em 17 países que fazem parte da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. The Commission. E esse comitê é formado por quem? Por operacionalidade em engenharia matemática quântica, pelos que leem o Abacuque. E quem lê esse tal de Abacuque é um material, é uma multiplicadora de contas de madeira. É um brinquedo em que você manipula e você tem resultados matemáticos. E quem manipula isso? A China. E a China fez o quê? Tomou a volta em 300 bilhões de euros, que, numa forma publicitada, que ninguém diz que foi os Estados Unidos, mas todo mundo alega que foi a von der Leyen, a Europa, que foi a Alemanha, que foi a França, e que os jornais colocam como persuasor os Estados Unidos da América. Imagina se os Estados Unidos da América vai dizer para o sujeito praticar o crime de golpe, ou seja, um roubo qualificado. Mas quem praticou esse roubo? Qual é o fato? Quem praticou foi quem determinou. E quem determinou? A von der Leyen, a França, a Alemanha. Roubaram, quebraram com a Europa, porque eles já quebraram com vários tratados de outorga, que foram grandes golpes processados por traidores dos Estados Unidos da América
planos Marshall, feitos por Obama, Biden, Bush, Clinton. Então agora a América está fechada no seu capital. É o único país no planeta que detém riquezas e capital. Ninguém tem capacidade de se opor. Ninguém pode lhes intimidar, nem o seu próprio governo. Porque é através de posicionamento contábil. E por esse posicionamento contábil, não cabe maioria em estabelecer ou modificar as regras já estabelecidas em tempo de guerra. Então, quando os Estados Unidos da América se encontram em guerra declarada contra o narcotráfico e estabelece que tem opressores, países que querem a destruição da América, ele está em guerra. Então o seu mandatário, o general em chefe, o senhor Trump, ele determina o tempo que levar, 15 anos, 100 anos de guerra, ele vai permanecer como liderança, não havendo eleições, porque estamos em guerra atômica nuclear. Então, não cabe nenhuma bleorragia, nenhuma manifestação de procedimentos ortodoxos, de procedimentos de brilhantes pensadores a querer salvar o planeta alegando boas intenções. Há um único fato, ato e circunstância. Estamos em guerra atômica nuclear. O inimigo é uma falsa identidade que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil. Ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva, se faz chamar. Maduro, que se encontra albergado conjuntamente com Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês já estão na lista da Magnificent. Toffoli, você também está na lista da Magnificent. Todos, Anin, Zavascki, Dino, todos estão na lista da Magnificent. E vocês dizem que os Estados Unidos não têm capacidade de destruí-los. Qualquer tentativa tecnológica que vocês alegam ter e que não possuem a superação das armas que ainda não foram dadas ao conhecimento de vocês que cantam de galo, que querem guerra, que não foi o Xi Jinping que declarou que se os Estados Unidos quiser guerra, vai ter guerra, se quiser soltar a bomba, vai soltar a bomba. É a mesma coisa que o Putin não fala nada disso. Quem fala são os puxa-sacos, tanto do Xi Jinping quanto do Putin. E claro, o próprio Putin se carrega de exterminar públicos, sendo levados presos, e que contra fatos não há argumentos, que vocês não falam na televisão. Quem foi preso, por que foi preso, eles são inocentes? Pertencem a algum partido? O partido permitiu que isso acontecesse? Eles trabalham nas secretarias do partido? Eles trabalham para o conglomerado do governador, que foi eleito por esses partidos? Trabalham para o prefeito, que foi eleito por esses partidos? Então vamos ver com os olhos que temos e caracterizar que se houve um crime e todo mundo comprou Porsche, comprou casas, dinheiro que era para a saúde,
para fazer operações, para comprar medicamentos, e que o sujeito dá de presente casas, apartamentos para amante do INSS, e isso tudo o partido sabe? Se ele conseguiu, é porque o partido levou, no mínimo, 80%. Porque muitos entregam o que eles alegam ser 100%, mas eles têm escamoteado uma grana extra. Tudo isto sendo investigado por 60 agências de inteligência, pela inteligência IA, que dá o resultado em minutos. 2 minutos já tem todas as contas, o nome dos sujeitos, onde está, como foi o operacional do crime, quem está envolvido, tudo. Entenderam? Estou sendo claro? Então vocês declararam guerra atômica nuclear a quem? A vocês mesmos? Vocês mesmos vão se destruir? Boa sorte. Meu Pix de sobrevivência é o meu e-mail, meu nome e sobrenome, tudo em minúscula, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu documento CPF, documento que cada brasileiro tem medo de dizer o número, por atentados de roubo, atentados de golpe, feitos pela Dataprev, feitos pelo GovBR, feitos pela Caixa Econômica, feitos por Receita Federal. Entendam, meu CPF 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, localizador 5521-997420789. Muitos tentaram e já partiram desta para melhor. Se encontram lá, no colo de Beuzebu, no colo de Satanás. Entenderam? Estou sendo claro? Então entenda, aqui não tem ninguém brincando. Estados Unidos, ou seja, na sede do consulado brasileiro nos Estados Unidos da América. Este procedimento de espionagem, cuja posição intrafronteiras levou o diretor da divisão de inteligência da Polícia Federal ao cargo de adido militar na Inglaterra. Eles elaboraram a facada, ou seja, o atentado à faca do senhor Bolsonaro. A Polícia Federal. Este adido da Polícia Federal que está em Londres, na estrutura do Supremo. Mas diga-me uma coisa, o Reino Unido ele está sabendo destes contratos feitos em libras? É de praxe em todas as operações que você queira agilidade, você faz a transferência na moeda mais valorizada. E como ela é uma moeda estabelecida por um reino, não levanta suspeitas. Então, o administrativo global sucumbiu. Está solto com tornozeleira o ativo global no momento. Ele é queima de arquivo. Ele e toda a sua diretoria. E também o país criador, no caso o Brasil. Então o Brasil, o GovBR, a administração do governo da República Federativa do Brasil,
está com o procedimento de queima de arquivo. Vai desde o falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, passa pelo vice-presidente, atinge todo o corpo de ministérios, autarquias e também procedimentos de ostentação. Todos eles recebem dinheiro, ou seja, além da ordem ser dada para o comandante do batalhão, para o representante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica local, eles recebem dinheiro, pagamento, para que se cumpra a operação. Chamam de prêmio. Isso é muito comum, muito normal em procedimentos globais, isso faz parte. Então, o planeta está com as suas operações de contrabando, tráfico. Não é que pare, não vai parar. Mas a sua forma de pagamento de compensação não está circulante. E eles todos estão pretendendo que haja essa vinculação de circular através de substituir o Banco Master e mais 3 bancos que fazem parte dele por algum outro banco local no Brasil que pode proceder com esta tarefa de ser o substituto do Banco BIS. Não é substituto do Banco BIS. O Banco BIS ele continua, mas não está mais na administração do senhor Augustin Kartner. Está em outra administração, que por enquanto ele se mantém, vamos dizer assim, libado. São 56 bancos centrais dentro de um prédio que tem autonomia como se país fosse. Qualquer problema nesse prédio, você mata alguém lá dentro, você não pode entrar. Eles têm policiamento próprio, exército próprio. Aliás, eles compram exércitos, né? Então, esta forma global de administrar é um conglomerado financeiro mundial ao qual está sem liquidez. Não tem liquidez. O dinheiro simplesmente sumiu. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Ultrapassa quinquilhão. Quatrilhão foi só o rombo do Biden, que ele, através do financiamento da guerra da Ucrânia com a Rússia, em compra e venda de armamentos, deu a toda a membresia da OTAN, da NATO, aos 27 países que compõem a zona do euro, propina, pagamento, como também as suas autarquias, pagamentos, ou seja, isso é muito normal, que é para que você proceda e seja feito. E eles estão mareados, todos eles perderam o rumo, porque todos eles disseram como isto pôde acontecer. Ou seja, nós todos nos conhecemos, somos todos ladrões, somos todos exterminadores. E de onde veio? E eles colocam sempre a culpa nas fintechs, na internet. Mas a realidade não é a internet quem produziu este defal global, este roubo do contrabando, da gestão fraudulenta de 196 países. Não tem nenhum santinho. Então, eles falaram: o que aconteceu, meu amigo?
Então vocês dizem, o que nós fizemos de errado? Você colocou um óbito, um defunto, substituído por um boneco, vários bonecos, que se vai chamar Luiz Inácio Lula da Silva. E você não deu dinheiro para ele na mão, você deu para ele cartão de crédito. Então, com esse cartão de crédito, bancado pelo Banco BIS, bancado pelo Banco Master, ele saiu por aí comprando imóveis, fazendas, bairros inteiros, na Europa, no Caribe, nos Estados Unidos. E tudo de uma forma legal. Você comprou uma casa, um apartamento, um carro, joias e presenteou. Você comprou e colocou no nome de alguém. Esse alguém detém o espólio do roubo. Entenderam? Então tudo isto já identificado. E todos eles falaram, mas escuta, nós não tínhamos a operacionalidade em observação? Sim, mas vocês ficaram embriagados, tomando muito champanhe, Dom Perignon, Cristal, Tantanger, comendo muito caviar beluga, adoque, comendo caviar monossol, comendo pasta à base de cocaína, numa refinagem de 100%, a famosa espinha de peixe. Você dá uma baforada no nariz e você fica ligado 24 horas. Entendeu? E você não dorme mais. Você cheira e vai cheirando. E é caro. Mas eles partiram para morfina, para heroína. Todos eles se perderam. Todos eles. E se acham deuses. Então, eles partiram para o extermínio. Eles falaram, nós temos que fazer eventos de terrorismo urbano. Então colocaram um maluco para atirar num evento judeu, numa praia. Aí o sujeito foi lá com o rifle e começou a matar todo mundo. Foi numa faculdade e ele matou seus desafetos por eles terem capacidade de QI, ou seja, são os gênios da matemática, e que eles disseram, não, vamos colocar esse cara para trabalhar contra nós. E mataram, porque foi localizado. Eles foram no dia do exame final da universidade. É muita gente para fazer um atentado em que os alvos são só 2 pessoas. 2 brilhantes jovens da engenharia quântica matemática. Então, tudo isto sendo televisionado pela CNN, pela Rede Globo, e todo mundo não entende o que está acontecendo, que barbaridades são essas? Você pergunta, como é que está o Irã? Já jogaram as bombas? Sim, mas antes disso, eles tiraram toda a água do Irã. O Irã não tem água para tomar banho, para dar descarga no vaso sanitário, para lavar roupa, para lavar louça e muito menos para